A maioria dos locais que tem uma relação harmoniosa com o Cairo tem pirâmides construídas exatamente naqueles pontos, como a do templo de Calitlon, na Atlântida. Nos vértices desse pentágono, aparecem outras pirâmides que demonstram a sabedoria dos arquitetos que a situaram para aproveitar as energias do planeta. Teotihuacan, no México, e as pirâmides de Xi'an, na China, onde também encontram-se a base de lançamentos de foguetes de Lope Nor. Curiosamente, nesses pontos nevrálgicos existem bases militares de uma potência ou outra. No último vértice, na metade do Pacífico, está a base norte-americana de Midway. Se o planeta for dividido em 10 partes iguais, aparece o Triângulo das Bermudas, famoso pelo desaparecimento de aviões e navios, e um lugar de Mali, África, onde vivem os Dogon, uma tribo com conhecimentos astronômicos assustadores e uma mitologia de estranhos mistérios. Sobre a Índia, aparecem as ruínas radioativas de Mohenjo-Daro, a cidade que desapareceu em um antigo conflito nuclear, e o triângulo perto do Japão, no Mar do Diabo, chamado assim pelos estranhos desaparecimentos que aconteceram ali. Sobre esses pontos, passa a rede energética do planeta. Tem diferentes níveis hierárquicos. A rede básica está formada por um icosaedro com 20 triângulos equiláteros, que se divide sucessivamente em seu interior em matrizes cada vez de menor escala. A ciência dos Atlantes baseou-se na utilização da inesgotável energia dessa rede. Usaram cristais de quartzo a grandes distâncias sobre a rede energética para a transmissão de imagens e sons. Desenharam uma tecnologia de transporte aéreo e aquático, que empregava essa energia em discos voadores de um material descrito como mais resistente que o aço, só que mais leve que o alumínio. As naves, chamadas de Vailix, eram de propriedade do governo e qualquer um podia solicitá-las para uso individual. A nave gerava um campo de força que modificava a gravidade. Isso anulava seu peso, permitindo que a força gravitacional a fizesse levantar do chão. Uma vez ali, usavam a força de rotação do planeta para mover-se de um lugar a outro. Usaram também seus conhecimentos nos campos de forças naturais para gerar elementos que contribuíam para manter as energias equilibradas no interior do corpo. As doenças são o resultado de campos eletromagnéticos desalinhados e desequilibrados. Tinham templos de cura em que usavam alguns anéis que controlavam as energias que o corpo precisava para restabelecer e manter o equilíbrio dessas energias. Ficavam dentro de um anel que cobria o corpo com uma chama brilhante que parecia fogo, harmonizando os campos de força da pessoa. Um anel baseado nesses princípios havia no Egito, e de lá chegou até nossos dias. O anel Atlante capta, como uma antena, as energias que o corpo precisa para se restabelecer, manter o equilíbrio e colocar em ressonância harmônica a rede energética do corpo. Construído em ouro e prata, o círculo de 360 graus divide-se em 5 partes iguais de 72 graus, gerando em seu interior um pentágono harmônico. 2/5 partes são de ouro maciço, o material ativo masculino mais puro que tem no planeta. Representa a energia negativa do Sol. 3/5 partes são de prata maciça, material passivo feminino. Representa a energia positiva fecunda da natureza. Os 2 metais produzem a polaridade base de toda a energia na criação dual. Na face interior do anel existem 10 eclipses iguais gravadas, perfeitamente conectadas, que formam um circuito energético em volta do dedo. 2 perfurações no eixo polar e 2 perfurações que coincidem com a latitude 30 graus do planeta. Ao uni-los entre si, produzem um triângulo igual ao da pirâmide de Quéops. Invertido, aparece um novo triângulo, que posiciona 6 pirâmides na face externa de ouro maciço,
3 no lado direito e 3 no lado esquerdo. Conectando-as em círculo, existem alguns corredores triangulares e, por último, um triângulo que envia a energia captada pelo sangue que corre no centro do dedo, que se encarrega de levá-la a todos os lugares do corpo. Esse triângulo e todo o anel estão construídos com a proporção áurea, baseada na medida de π, a energia de consciência que relaciona todos os seres vivos. Ou seja, o anel contém uma imensa sabedoria de forma e conceito para equilibrar, harmonizar e distribuir a energia no homem. Junto à praça central dos obeliscos, onde estavam em Calinclon, representando o caminho espiritual, estava o palácio de Nagakoi, que representava o poder e a organização temporal de sua sociedade. As serpentes tortuosas simbolizavam a polaridade energética, a origem do movimento. A coluna central representa o caminho espiritual neutro, que leva à compreensão de tudo o que existe. Um palácio simétrico com 2 espelhos de água que refletiam o rosto da mãe de todos os Atlantes, Clito, a mulher do deus Poseidon. Colunas de ônix e berílio refletiam os brilhos do sol. Sustentavam os tetos das grandes galerias ao redor de um pátio central, com uma fonte de água que fluía ininterruptamente nas 4 direções. Plantas tropicais e variedades de pequenas árvores perfumavam o ar, refrescando por numerosas fontes construídas, usando um manancial de água fria no interior do palácio. Os Atlantes eram governados por uma monarca ou rei, com poderes limitados até sua morte, quando por votação popular era eleito seu sucessor entre os 7 homens mais sábios do reino. Apoiava-se em um conselho de 90 ministros, chamados príncipes do reino, que tinham o cargo vitalício. A terra era de propriedade comum, administrada pelo governo, assim como todos os meios de transporte e comunicação, todas as fábricas e todas as moradias da Atlântida. O rei outorgava um título de propriedade de uma casa na cidade ou de terras no campo, por um período determinado de tempo para as famílias que a solicitavam sob seu cuidado. O cidadão pagava um preço nominal pela moradia, pela terra e todo o equipamento. Era um sistema paternalista vigiado. 50% do produto da terra ou da indústria era para o trabalhador, e os outros 50% era entregue ao rei. A classe governamental, que dedicava todo o seu tempo na administração e supervisão de todos os seus bens comuns, distribuía esses 50% entre a classe sacerdotal, o exército, a marinha e entre os cidadãos maiores de 52 anos. Ao chegar nessa idade, dedicavam-se ao ócio, à arte e à filosofia, enquanto o Estado se encarregava de suas necessidades. Era uma sociedade amável, onde a energia era um bem comum, inesgotável para todos. Seu objetivo foi o crescimento da compreensão sobre o universo, o aperfeiçoamento do homem. A lei de evolução permite elevar o nível a um processo evolutivo, quando tivesse aprendido o que cada nível podia oferecer. O ser humano, que chega ao 4º nível de desenvolvimento de consciência, já aprendeu a controlar seus instintos e a ter relações harmônicas, respeitosas e tolerantes com os demais. Para poder evoluir, é preciso transformar. As dificuldades existem para permitir pequenas compreensões que conduzem ao encontro das verdades universais. Essas leis controlam os erros que se cometem ao usar o livre-arbítrio como uma ferramenta de transformação para evoluir.